Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Essa semana foi uma semana de números negativos para a soja. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Vamos lá, Thaís. Primeiramente, olá, tudo bem, né? Todos de casa, todos de estúdio. A semana realmente foi mais negativa para a soja essa semana anterior. A gente vê aí, né, o Farmers Sell, né, ainda um pouco acelerado no Brasil. Então, indecisões com relação ao Brasil, no andamento da safra brasileira. O clima está favorecendo, mas a gente não sabe questão de números, né? A gente está estimando lá na casa de 166 milhões de toneladas, e isso acaba impactando negativamente o mercado, né? Seria uma super safra brasileira, uma crescente aí histórica, né, nos números. Então, isso, de certa forma, né, a gente tem os contextos lá com relação ao comércio, o que a China vai fazer com relação à soja americana, e isso acaba dando um volume muito alto, né? Uma oferta muito alta de soja para a próxima safra. Aliás, houve uma compra da China aí que estava meio retraída nos últimos tempos, mas não chega a movimentar, né, Gabriel? Exato, teve uma compra, né, na casa de 1 milhão de toneladas, então isso é um volume bem expressivo. A China começou a atuar de uma maneira um pouco mais consistente no mercado, mas não foi o suficiente para acabar estagnando ali, né, vamos dizer assim, a queda do Chicago. Bom, agora a gente tem uma questão que o produtor de soja sempre acompanha com muita atenção, que é a questão do dólar, né, Gabriel? A gente teve aí, tem ainda uma expectativa em relação ao corte de gastos do governo federal e essas medidas aí que tratam da economia brasileira mexem diretamente com o apetite aí dos investidores estrangeiros e com o dólar consequentemente. Como é que o produtor rural precisa acompanhar esse tema? E essa semana é uma semana importante sobre isso também. Exato. O dólar é um dos principais fatores ali, com base na precificação da nossa soja brasileira. A gente tem lá a precificação com base em Chicago, dólar e prêmios, basicamente, né, também envolvendo frete, mas o dólar tem um peso muito grande. Se a gente for analisar aí, né, o contexto 2024, Chicago caiu bastante com quedas consistentes, e o preço da soja brasileira, ele ainda acabou segurando de uma certa forma, acabou ficando bastante equilibrado, muito por conta de dólar. O dólar tem um peso muito grande ali na base de precificação, e o dólar está nas alturas, né? Vamos dizer assim, o dólar está em patamar de 5,80, que é um preço muito alto. A gente vê na semana anterior, teve um movimento de indecisão, né? Se a gente for analisar o panorama de segunda a sexta-feira, mas agora está abrindo um pouco mais consistente, abriu em alta hoje e começou a recuperar ao longo do dia. Mas vamos lá, o peso disso para o produtor, para entender, né, com relação ao preço da sua soja, é muito relevante ele acabar estruturando um panorama mais focado para dólar. Thaís, né, se a gente for analisar o contexto aí econômico do Brasil, o Brasil, com relação a corte de gastos, vem postergando, né, as decisões. Sim. E isso vem impactando positivamente no dólar. O dólar está subindo bastante justamente por indecisões fiscais, né, e tudo mais no Brasil. Então, a moeda norte-americana acaba ganhando mais força, o nosso real desvalorizando, e isso acaba incentivando o comprador a atuar no nosso mercado, justamente porque a moeda dele está muito mais forte. E esse cenário que você falou aí de 166 milhões de toneladas, ele começa a se tornar mais claro se tudo se mantiver bem em relação ao clima, que a gente vai falar daqui a pouquinho com o João Castro, mas ele tá a soja praticamente terminada, um plantio aí no país, né, Gabriel? Exatamente, até um fato interessante para a gente analisar, né? Porque o plantio da soja está em ritmo acelerado, acima de algumas médias, né? A gente for pontuar médias anuais, porém a comercialização está muito baixa. Então, a expectativa de uma safra boa, ela é consistente, ela é verdade, né? A gente vê o andamento da soja no Brasil está muito consistente, realmente. Mas o produtor ainda não está comercializando. A gente sabe que o Brasil tem um problema, né, de armazenagem, isso pode acarretar em impacto nos preços, né, futuramente. Então, é bom o produtor sempre estar atento a isso, né? Ainda pouco da soja foi comercializada e a expectativa de uma alta produção realmente está bem relevante, está bem elevada. Pois é, o que indica essa sinalização do produtor de não estar fazendo a venda antecipada da soja, Gabriel? É um dos pesos, né, que a gente vê com relação a prêmio, né? Está muito indeciso ainda com o andamento dos prêmios. Os prêmios hoje, né, se a gente for analisar num patamar, ele está legal, está interessante para o produtor tomar algumas decisões. Boa parte dos produtores, né, que acabaram comercializando foi para equilibrar alguns custos. Porém, acho que um fato assim de
dólar, talvez, o produtor está com uma expectativa de conseguir alguns negócios melhores, mas a gente precisa levar um panorama hoje, né? Hoje o dólar está em um patamar interessante, Chicago ainda está muito baixo, mas a gente precisa ter uma noção um pouco maior, né? A gente veio aí de um Chicago de 17, 15, 13, 12 dólares por bushel, hoje a gente está abaixo dos 10, né? Considerando Sim. o contrato mais recente, mas o produtor não pode olhar para trás e ver aqueles 15, 17, 16 dólares por bushel e achar que aquilo era normal. A gente estava em período de pandemia. Então, hoje o preço está um pouco mais equilibrado com relação a Chicago, se a gente for analisar o período pré-pandemia. Então, hoje, Chicago está estabilizado, o nosso dólar ainda está nas máximas de pandemia, e é onde o produtor pode acabar fazendo algumas continhas e comercializando. Infelizmente, a gente está ainda com o farmer selling baixo, né? O produtor acabou negociando a safra futura de uma maneira um pouco mais lenta, e vamos aguardar agora, né? Chegando próximo a janeiro, o ritmo tende a começar a acelerar um pouco mais. O produtor acaba sempre esperando aí e não tá vindo uma boa notícia para o produtor, Gabriel. Exatamente. Não vai dar tempo para a gente falar sobre milho hoje, mas na semana que vem, Gabriel volta com mais informações. Obrigada, Gabriel. Perfeito. Obrigado, gente. Até semana que vem. Uma boa semana a todos. Obrigada para você também.